Eu acho que eu tinha uns 38 anos, mais ou menos, saiu aquele livro, Fernão Capelo Gaivota. Não sei se você já leu, que é do meu tempo de 30 anos, não é do seu tempo de 30 anos. Mas ele é bem famoso, é uma parábola. É maravilhoso. Eu gostei demais, eu li umas 3 vezes em seguida. Assim, lia, acabava, lia de novo, acabava. Porque ele me dizia exatamente o que eu vivia. Naquela época eu já tinha ficado viúva. A vida pregressa da minha viuvez é uma. A vida posterior à minha viuvez é outra. Outra vida, outra encarnação. Quando eu casei, eu tinha 20 anos. Eu era uma menina que não era assim sonhadora, não. Nunca fui. A minha vida foi criada muito da realidade, né? Minha mãe doente, as coisas todas, meu pai tinha perdido os negócios. Então não era assim, eu estou sonhando com uma coisa maravilhosa. O rapaz era muito bom, eu tive um bom casamento com ele, amigo, ele era um grande amigo. Mais do que um grande amante, ele foi um grande amigo meu. Eu tive 5 filhos e da noite para o dia ele sofreu um acidente de trabalho e morreu. Eu tinha 30 anos. Então o meu casamento foi um casamento de 12 anos, foi um casamento de muito trabalho, muitas mudanças físicas. Pelo trabalho dele, ele mudava de uma cidade para outra. Muito filho pequeno para dar conta. E naquela época eu era muito dedicada à família, assim. Adorava fazer pão com os meninos, sair para passear. Morava no interior e nós íamos para a cachoeira, ia para banho de rio. Sentava com eles para montar formiga, passarinho e tal. Eu gostava muito disso. Eu vivi uma coisa muito importante na primeira infância dos meus filhos. Aí o pai morre, de repente. Eu ainda não tinha uma profissão, né? Eu casei logo depois que eu acabei o científico. Tinha combinado muito com o meu marido que eu voltaria para a universidade assim que a última filha nossa fosse para a escola. Porque eu queria fazer psicologia. Eu tinha uma vocação, todo mundo vinha falar comigo, perguntar coisas. Então eu achava que meu caminho era com a psicologia. E também o desenvolvimento infantil era uma coisa que me fascinava, eu queria estudar aquilo. Aí ele morreu. Ele morreu justamente quando a minha última filha deveria ir para a escola. E quando a filha mais velha tinha feito o exame famoso naquela época, né, o exame de admissão, iria para o ginásio. E nós tínhamos decidido sair do interior e ir para a cidade, para os meninos poderem ter uma escola e blá blá. E eu voltar para a faculdade. Ele aí morre. Eu tive aí um fechamento de ciclo muito grave. Eu fiquei sozinha, eu não tinha mãe, meus irmãos moravam longe, meu pai já tinha uma outra família. O que eu faço? Eu posso afundar e ser, coitada de mim, fiquei viúva com tantos filhos. Tive promessas da família do pai dos meninos que algumas das crianças deviam ficar com eles, coisa que me chocou profundamente. Como vou dar um filho meu? Ele, né? Então eu decidi seguir o plano, ir para a faculdade, estudar, me formar, principalmente que eu tinha que ganhar o dinheiro para sustentar aquela família. O que eu ganhava era muito pouco. E eu fiz isso. Só que isso fez assim. Eu ia por essa direção com marido e filhos e fui para essa direção. E os filhos tiveram que vir para a direção que eu tomei. Não foi bom para eles, não foi maravilhoso. Além de perder o pai, perderam a mãe que eles tinham, aquela mãe. Então, isso tem consequências na minha vida, é claro. Mas
Hoje eu olho para trás, eu reconheço o que foi que aconteceu. Eu reconheço o fechamento daquele ciclo e a escolha que eu fiz para o novo ciclo. Na época, eu não pensei nada, eu fiz. Na época, eu não pensei qual vai ser a consequência disso para os filhos. Na época, eu não pensei, eu vou ser uma psicóloga famosa, como eu acho que eu sou. Eu não vou... Não, eu falei, eu vou seguir um plano que já existia. Percebe? Isso foi um momento. Batalhei muitos anos, até que eu comecei a me firmar como terapeuta. Eu tive 30 anos de consultório individual, presencial. Aprendi muito, vi que meu caminho não era a psicanálise, embora eu tenha feito não só a minha análise, como também o curso. Eu não tinha aquele espírito. Eu tenho grandes amigos psicanalistas, são profundamente amigos meus até hoje. Respeito, mas não é o meu caminho. Outra escolha, ser um peixe fora d'água dentro de uma psicologia analítica como era Salvador. Os nomes de Salvador eram todos psicanalistas. E aí eu, a maluca, que seguia outra linha, percebe? E eu recebi apoio de alguns. Emílio Rodrigues foi incrivelmente apoiador do meu caminho, Varon. Eram psicanalistas importantes e foram apoiadores. Aí chegou a Eunice Rodrigues, que veio da Europa com o curso de psicossíntese. Nossa, que bênção! Eu já tinha outra pessoa fazendo ponte comigo, né? Outro ciclo que se abriu na minha vida, eu passei a ser, em Salvador, referência da psicologia humanista, coisa que eu não tive consciência na época, percebe? Fui para outro ciclo sem consciência, mas vivendo ele plenamente, que obviamente me levou pela formação pessoal e pelo meu interesse nos diversos níveis da consciência para o caminho da transpessoal. Quando eu descobri a transpessoal, eu descobri o meu caminho. Que foi mais peixe fora d'água ainda, né? A transpessoal. Na época foi um pouquinho. Na época nós tínhamos o Pierre Weil no Brasil, que eu às vezes entrava em contato para ter suporte. Tinha a Gislaine Assunção, que desde aquela época sempre foi muito minha amiga e continua, embora hoje ela não esteja mais no Instituto Renascer. Ela se recolheu bastante, mas nós continuamos amigas. E, bom, alguns outros nomes que eram referências no Brasil, mas completamente fora, né? Eu embarquei totalmente, fiz parte da fundação da Casa Sheila Aurobindo, né? E com isso a vida seguiu em ciclos, ciclos, alguns conscientes, outros eu só tomei consciência mais tarde, quando eles acabaram e outra se abriu.